Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta com a realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para que você atenda e envie suas dúvidas e questionamentos para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidoremPauta@tve.com.br. Lembro também que todos os programas você poderá assistir no nosso canal do YouTube, o canal da TVE. Aqui hoje estamos recebendo a doutora Carolina Guazelli, que estará tratando do direito de família e sucessões. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui, Gil. A primeira pergunta é do senhor José de Porto Alegre. Sou idoso com mais de 70 anos e tenho filhos. Se eu me casar com separação de bens e depois eu vier a falecer, a viúva terá direito à herança dos meus bens particulares juntamente com meus filhos? Pergunto porque ouvi um advogado dizer que não e uma colega sua dizer que sim. Quem está certo? Gostaria de ter certeza disso antes de me casar, afinal os bens foram adquiridos com o meu trabalho e dos meus filhos. Ótima pergunta e um pouquinho complexa de responder. Com relação a essa questão que foi mencionada de bens particulares, primeiro que a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos o regime da separação obrigatória de bens para aqueles casos em que maiores de 70 anos se casam. Mas a gente teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional essa imposição de regime de bens, de modo que é possível que se escolha um regime de bens diferente. Essa questão de bens particulares, bens comuns, é mais ordinariamente discutida quando a gente fala de regimes comunheiros, como o regime da comunhão parcial de bens. E a gente tem aqui também uma diferenciação entre a aplicabilidade do regime de bens na hora da vida e na hora da morte. Né? Me parece que o que o senhor José quer saber é com relação ao falecimento. Então, nossas indicações seriam que ele realmente ele opte pelo regime da separação obrigatória de bens, que ele é um regime que traz a maior proteção, porque justamente ele foi pensado com o intuito de proteger as pessoas mais idosas, que ele não faça, então, o afastamento do regime de bens. Ele pode proteger 50% do patrimônio dele, inclusive os bens particulares, através de testamento. E a questão de o que vai ser herdado ou não vai ser discutido futuramente. Então, na verdade, os colegas que disseram que sim e os colegas que disseram que não estão 100% equivocados, porque depende de uma construção maior. Tá certo. A próxima pergunta, a pessoa optou por não se identificar. E ela coloca: meu pai faleceu e descobrimos que ele tinha uma segunda família. Como fica a questão da herança, doutora Carolina? Excelente pergunta também. Não sei se essa segunda família também seria formada por uma outra esposa, né? Imagino que sim. Com relação aos filhos, essa situação é relativamente tranquila e pacífica. A Constituição Federal diz que todos os filhos são iguais, inclusive os filhos biológicos e socioafetivos, né? Os famosos filhos do coração. Ou seja, a herança vai ser dividida de forma igualitária entre os filhos na parte que couber aos filhos. Agora, a gente pensando numa questão de uma esposa ou de uma companheira. Aí a discussão fica um pouquinho mais complexa. Há julgamentos, inclusive do nosso Tribunal de Justiça, que foi o primeiro Tribunal de Justiça a decidir dessa forma, que chama de bipartite, ou seja, dividir entre dois a cota que seria das esposas, nos casos em que foi interpretado que a primeira esposa, de alguma forma, sabia da segunda e aceitou esse arranjo familiar um pouco diferente. Mas é uma questão de interpretação caso a caso. Tem diversos julgamentos entendendo que a segunda união, seja casamento ou união estável, seria um caso, né, de bigamia, né, casamento duplo, o que é vedado pelo nosso
ordenamento jurídico e, portanto, essa segunda pessoa ficaria sem uma herança propriamente dita, mas poderia comprovar, por exemplo, que auxiliou de forma direta na construção do patrimônio e ter direito a uma indenização. A grande diferença disso é uma questão probatória, né? Enquanto na figura de esposa não há necessidade de comprovação de esforço, na figura de uma segunda relação, uma relação paralela, sendo necessária essa prova de esforço, pode ser que o que tu teria direito efetivamente seja uma coisa muito maior, mas o que tu consiga provar, principalmente ao longo dos anos, acaba ficando muito mais reduzido. Tá certo. Até, assim, no linguajar popular, se usou muito tempo a figura dessa pessoa como a concubina. Isso. E em relação à questão da nossa telespectadora, assim, essa comprovação dessa, né, no linguajar então popular, concubina, a comprovação ela tem que ser feita, pode ser feita através de testemunhas, tem que ser feita através de comprovações materiais. Como é que é essa comprovação para essa segunda pessoa? Então, Gil, isso é bem interessante, porque a gente sempre fala isso. A gente não trabalha com provas isoladas, a gente trabalha com o que a gente chama de arcabouço probatório, ou seja, com diversos tipos de provas diferentes. Nesse caso, claro que vai depender de para qual lado a pessoa esteja, né? Mas querendo comprovar que o que existia não era uma família paralela, que tem uma proteção maior, mas sim uma questão de uma amante, de uma concubina, a gente precisaria, sim, de prova testemunhal, de que a família de origem realmente não soubesse da existência dessa relação, que a relação com a outra entidade familiar não configurasse, de repente, uma união estável ou algo que fosse uma coisa mais clandestina, vamos dizer dessa forma, e não uma relação que tivesse aparência e vestes de casamento. E tudo isso depende de prova testemunhal, de prova documental, né, de várias coisas, inclusive, às vezes, questões de pagamentos de contas, de ir a eventos de forma pública e apresentar de forma pública aquela segunda pessoa como esposa. Então, é uma prova bem interessante e bem diversificada. Correto. A próxima pergunta também está nessa linha das relações extraconjugal. A senhora Flávia coloca a seguinte questão: meu marido faleceu e deixou o seguro de vida para a pessoa com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. Posso reverter essa situação e tentar fazer com que o seguro fique comigo e com os meus filhos? Pergunta a senhora Flávia. Excelente pergunta, Flávia. E neste sentido, novamente, a gente tem uma questão legislativa que vai depender da interpretação, né? Então, a lei ela fala coisas diferentes. Então, vamos lá. O seguro de vida, ele em tese, ele não é herança. Ele é seguro e ele não integra o cálculo de herança. Portanto, pode ser deixado livremente para qualquer pessoa. Mas nós também temos um dispositivo no Código Civil que diz que a gente deixar bens ou patrimônio para concubina, como tu trouxe, né, Gil, para amante, pode ser anulado. Ou seja, a depender da interpretação do julgador do caso, pode ser que ele tenha uma postura mais legalista, de entender que o seguro, não adentrando na herança, não poderia ter essa anulação pelo fato de ter sido destinado por uma amante, concubina, ou, assim como existem vários julgados, entender que essa destinação seria anulável e, portanto, sim, ser revertida. Será anulada essa deixa, né, esse seguro para essa segunda pessoa e entrar no rol da lei. E aí vai ser pago para quem deveria ser pela lei normal, entendeu? Então, no caso da questão da Flávia, a senhora foi muito explícita, mas só para sublinhar, ela deve entrar com uma ação para tentar reverter e incluir esse seguro no rol dos bens deixados pelo falecido. Exatamente, porque e o que acontece? Pela lei securitária, a gente pode ou deixar um beneficiário específico, que foi o que, né, o marido dela fez, ou caso não tenha esses
segurado específico, vai ser pago igual o Código Civil manda. Sim. No caso dela especificamente, o que ela quer é anular essa destinação do seguro para que siga a lei. E seguindo a lei, vai ficar para ela e para os filhos. Correto. A próxima pergunta, doutora Carolina, é do senhor Vicente. A minha madrasta ficou morando no apartamento onde residia com meu pai, que faleceu há pouco tempo. Agora ficamos sabendo que ele está em um novo relacionamento e que tal pessoa está morando no imóvel com ela. Podemos pedir que ela entregue o apartamento? Sim. O que acontece? Quando as pessoas elas residem juntas, né? Então, são casadas, vivem no estável, residem juntas num imóvel e uma dessas pessoas falece, a outra, independentemente de ter direito àquele bem ou não, tem o que a gente chama de direito real de habitação, que é um direito sucessório com o intuito de proteger o viúvo ou a viúva. Uhum. Só que esse direito real de habitação, ele tem exceções, né? Ele pode ter esse direito cessado. E uma das hipóteses é justamente contrair novas núpcias. Uhum. Né? Ou seja, casar de novo, né, gente, no bom português. Sim, uhum. E considerando que a união estável e o casamento, eles são equiparados de forma jurisprudencial, o fato de estar numa união estável, né, morando com alguém, pode ser sim um ensejador de encerrar esse direito real de habitação e eles poderem pedir a casa de volta e aí fazer a destinação que eles quiserem, alugar, vender, usar. Tá certo. E isso é um processo que demanda muito tempo ou é um processo já com um regramento legal que é decisão quase que unânime, ou unânime, né? Não quase unânime, ou é unânime ou não é, né? A questão vai residir em conseguir comprovar que esta pessoa que está morando com a viúva é sua companheira. E isso depende de prova robusta de que todos os critérios da união estável estão preenchidos. Então, a não ser que se ache, vamos supor, uma escritura pública de união estável ou algo, assim, documentalmente muito forte, o processo ele vai ser um pouquinho mais demorado por essa razão, né? Correto. De necessidade de primeiro comprovação dessa união estável para posteriormente conseguir esse afastamento do lar. E é um processo que a gente chama de processo comum, processo ordinário, ou seja, ele passa por todas as etapas. Vai depender de tribunal para tribunal. Ok. Consumidor em Pauta vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a doutora Carolina Guazelli, tratando dos temas do direito de família e sucessões. Nos aguarde. Consumidor em Pauta está de volta, tratando hoje do direito de família e sucessões, recebendo aqui a doutora Carolina Guazelli. Eu reforço sempre que é possível você mandar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp, que é 51985946773, ou, se preferir, para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A sua participação é muito importante, não só para o esclarecimento das suas dúvidas ou questionamentos, mas também para os demais assistentes aí da nossa audiência também receberem informações importantes. A próxima questão, doutora Carolina, é do senhor Anselmo. Queremos alterar o regime de bens do nosso casamento, só que o nosso desejo é que seja retroativo à data do casamento que aconteceu há 15 anos. É possível isso? Seu Anselmo, se o seu desejo é retroagir um regime para um regime de maior abrangência, ou seja, um regime de comunhão parcial ou separação para um regime de comunhão total, sim, é perfeitamente possível e indiscutível. Agora, se o intuito é fazer essa retroação para um regime mais restritivo, ou seja, passando de uma comunhão universal para uma comunhão parcial, para uma separação de bens, aí é uma matéria extremamente controvertida. Estou lhe dizendo para o senhor não fazer? Não. Mas a gente tem que ter ciência de que a segurança jurídica desse documento
não vai ser 100%. Dito isso, o senhor pode fazer dessa forma ciente, né, e inclusive isso sai nos instrumentos públicos, de que atualmente não é possível essa retroação de efeitos nos casos em que o regime é mais restritivo, ou ainda é possível uma segunda alternativa, que é fazer a partilha de bens até a data de hoje e escolher um outro regime daqui para frente, que é uma forma juridicamente perfeita e 100% segura, porque é como manda a legislação. Mas nesse caso, então, por exemplo, estou junto há 15 anos com a minha esposa, né, minha companheira. Aí eu vou lá e faço um registro estabelecendo que a comunhão dos bens é integral e depois faço um outro documento, desculpa só para esclarecer, para mim, aqui não é o caso, né, só em dúvida, não é o meu caso concreto, mas é uma dúvida a partir do questionamento do senhor Anselmo. O que acontece? Quando a gente reconhece, né, uma relação, seja casamento ou união estável, a gente tem a possibilidade de fazer a alteração, né, de dizer qual é o regime de bens que a gente quer. Caso por um período a gente fique na relação por um regime e depois a gente queira alterar esse regime, o que se tem são duas linhas do tempo com incidências de regimes de bens diferentes. Essa seria a regra. Se a gente gostaria, né, de retroagir, a gente pode retroagir no mesmo documento, no mesmo instrumento, que a gente diz assim, eu tenho um casamento desde 15 anos atrás, e a partir de agora em diante, mas também para trás eu quero que seja um regime de bens diferente, tu pode fazer isso no mesmo instrumento. A questão é que atualmente a nossa lei não autoriza isso de forma expressa e os julgadores entendem que isso seria um prejuízo para a pessoa, porque tu estaria abrindo mão de dinheiro, de patrimônio. Correto. Então, muitas vezes, eles acabam anulando essa retroação. Por quê? Porque a legislação fala que a gente pode alterar o regime de bens a qualquer momento, mas a gente seria obrigado a fazer a partilha dos bens. Tá certo. Então, é um instrumento só, mas a questão dessa validade jurídica ela é discutível. Só que qual é toda a questão? Essa validade jurídica só vai ser discutida quando ou o casal se separar ou um deles falecer. Ou seja, pode ser que com o passar do tempo, e isso é uma tendência do direito de família moderno, essa interpretação mude, porque cada vez mais está se querendo que as pessoas tenham essa autonomia privada e que possam fazer esses tipos de negociações jurídicas. Inclusive, na reforma do Código Civil, há previsão de poder fazer essa retroação de efeitos. Tá certo. A próxima pergunta, doutora Carolina, é da senhora Sandra. Sou filha única, briguei com a minha mãe há algum tempo e não falo com ela desde então. Por causa disso, corro o risco de perder a herança, já que ela tem vários bens? É a pergunta da senhora Sandra. O que poderia ensejar, Sandra, é a perda dos bens, seja por, enfim, algum tipo de deserdação, né? Seriam atos mais gravosos, como, por exemplo, o abandono de uma pessoa que está idosa, vulnerável, incapaz. Claro que não ter notícias e não ter contato pode acabar, de alguma forma, ensejando esse tipo de questão, mas não é o comum. É bem difícil que o julgador, né, e eu falo em julgador porque esse tipo de coisa tem que ser feita através da justiça, não pode ser feita através de testamento, por exemplo, de forma direta. Mesmo que a tua mãe fosse lá e deixasse em testamento que não quer que tu receba os bens dela, pós-morte, os outros herdeiros teriam que pegar esse documento e levar para o Poder Judiciário, né, para um juiz, para que isso tivesse efeito. E é muito difícil que os julgadores deem efeito quando é um caso como o teu, de briga. O que é comum quando há crimes envolvidos, e esses crimes podem ser crimes contra o patrimônio da pessoa, contra a integridade, ou nesses casos, como eu mencionei, de, por exemplo, ela estar precisando que alguém a cuide, ou de verba alimentar, ou que alguém dê medicamentos, e ela não ter essa assistência por parte dos seus herdeiros. Tá certo. A próxima questão é da nossa telespectadora Andréia.
A partir de que idade um filho pode escolher com quem vai morar? Nesse caso, também é possível incluir os avós? Na realidade, escolher mesmo a partir dos 18 anos, quando é maior e capaz e manda no seu próprio umbigo. Porque, na verdade, a nossa legislação, ela fala em poder opinar. E opinar é diferente de decidir, né? O que acontece nos processos judiciais, né? Normalmente ali, a partir da adolescência, uns 12 anos, alguns casos um pouco menos, né? Porque depende da questão da criança ou do adolescente conseguir entender a consequência da sua escolha, né? E isso pode ser que uma criança, mesmo um pouquinho menor, consiga fazer esse tipo de organização. Mas o que acontece? Normalmente, os juízes começam a ouvir, né, as crianças a partir de uns 10, 12 anos. E por isso que eu estou falando ouvir, porque eles ponderam junto com outras provas, como, por exemplo, as questões de rotina, o impacto que isso vai ter na criação, se o parental que vai ficar, né, com o filho tem estrutura, né, se tem tempo de fazer essa gerência, que a gente sabe que é uma coisa importante para uma criança ou um adolescente, mas decidir mesmo só a partir dos 18. Não está aqui na questão da senhora Andréia, mas me surgiu outra dúvida aqui, doutora Carolina. Parte do princípio que há uma questão de judicialização, né? Porque do ponto de vista natural, o que a senhora falou no início da sua resposta, que a partir dos 18 anos eu opto por quem eu quero, com quem eu quero morar. Mas em períodos anteriores, normalmente isso é via processo de judicialização. Eu, por exemplo, separado da minha esposa, quero que meu filho venha morar comigo, né? Ou uma outra hipótese, né? Então, nesses casos com menos de 18 anos, normalmente é via judicialização, pela sua experiência. Muito muito bom esse teu questionamento, Gil, porque faz parte da pergunta. Realmente é obrigatório, nos casos que envolvem criança e adolescente, ter um processo judicial. Porque, para além do juiz precisar estar ali presente nessa decisão, o Ministério Público também precisa estar junto. E vamos supor, nesse caso em que foi questionado se os avós poderiam ser uma opção. Poderiam, desde que eles fossem partes do processo. Então, não, mas eles não eram inicialmente. Bom, eles podem entrar no processo. O processo não tem uma limitação de partes. Então, a gente tem diversos processos em que tem pai, mãe e avós. Inclusive, avós tanto maternos quanto paternos. Mas justamente vai depender de que todos sejam partes do processo para que o juiz e o Ministério Público possam analisar qual é a melhor situação para aquela criança e aquele adolescente, levando em conta a sua opinião, mas também levando em conta o tal do arcabouço probatório que a gente falou, de outras coisas. Lembro aos nossos telespectadores e telespectadoras que o Consumidor em Pauta é um programa totalmente dedicado a responder suas dúvidas e questionamentos nas mais variadas áreas do direito. E é muito fácil. Você pode mandar o seu WhatsApp para o 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E reforço mais uma vez, você pode assistir todos os programas que tratam dos mais variados temas no canal da TVE no YouTube. É só acessar lá no horário que você quiser e for mais conveniente, tá? A próxima pergunta é do senhor Lucas, doutora Carolina. Meu pai faleceu e meus irmãos querem que a nossa mãe venda a casa onde sempre moraram para dividir entre os herdeiros. Acho um absurdo isso, diz o Lucas, tá? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta ele. Lucas, tu nem precisa fazer nada, porque a tua mãe tem direito real de habitação. Se ela estava com o teu pai, casada, quando o teu pai faleceu, ela tem o direito de usar esse imóvel por tempo indeterminado, tá? E esse imóvel não pode ser vendido sem a anuência dela, ou seja, sem o ok dela, independentemente se ela tem direito àquele bem específico ou não, tá? Então, ela tem esse direito resguardado de ficar na casa
sem precisar pagar aluguel nem para ti, nem para nenhum dos teus irmãos, nem para outros herdeiros que possam existir. Voltando aqui à questão do Lucas, tá? Nesse caso, tá? O que ele pode fazer, doutora Carolina, assim, em termos práticos, no sentido que a senhora respondeu, mas de maneira ampla? Na realidade, o que ele pode fazer e deve fazer é simplesmente cientificar os irmãos dele de que a mãe tem esse direito real de habitação. Por isso que eu brinquei que não precisa fazer nada, porque, na verdade, para que eles pudessem retirá-la, né, eles que precisariam tomar atitudes para afastar esse direito real de habitação dela, que, como já comentei outras vezes, né, tem requisitos para que a pessoa perca esse direito, né? Então, no caso específico, uma boa conversa de família já resolve. Muito obrigado, doutora Carolina Guazelli, pela sua presença e participação aqui no Consumidor em Pauta. Esperamos você na próxima edição. Até lá!